Olá a todos, amigos, queridos, amigas. Bem-vindos a mais uma vez ao nosso canal, o Evangelho no Tempo da Pandemia. E nós agradecemos mais uma vez aqui pela presença, pela oportunidade. E hoje nós estamos tentando aqui um novo formato, que é fazer aqui o nosso estudo, a nossa reflexão de forma gravada e programando para entrar no horário dos nossos encontros. Então, esse também é um teste, estamos experimentando, pode dar certo, pode não dar certo, enfim, nós estamos aqui para aprender novas formas, né, em função de compromissos pessoais e profissionais. Esse é um recurso, então nós estamos aqui para dividir com vocês essa experiência, né? E o tema do nosso estudo de hoje é a baixa estima. Então, também isso serve como um exercício. Se der certo, a autoestima fica legal. E se não der certo, a gente vai procurar entender para não ter a baixa estima e dizer, ai, que ruim, por que não deu certo, ficarmos nos lamentando. Então, isso também é uma forma de a gente exercitar o estudo de hoje. E no nosso último encontro, nós iniciamos aí essa experiência de fazer a nossa apresentação da descrição visual. E naquela oportunidade a luz ficou horrível, mas o conteúdo saiu, e se fossem outros tempos eu já teria excluído aquele vídeo do canal. Mas o que importa é o conteúdo e nós estamos aí testando, não é mesmo? E lá aquele tema, inclusive, falava sobre a vaidade. Então foi uma teste aí para a minha vaidade de não sair bonita, não sair com uma luz maravilhosa e com essa perfeição da rede social. Então aquilo também serve para todos nós como um exemplo de que também pode ser assim. Né? E então hoje o estudo está no livro As Dores da Alma, psicografado pelo Francisco do Espírito Santo Neto, e quem dita o conteúdo é o Espírito de Hamed. Então são reflexões feitas pela visão desse espírito, com a bagagem desse espírito, com o modo de olhar e com as vivências desse espírito, que nos ajudam a interpretar e a trazer uma visão, né, prática sobre o conteúdo do Livro dos Espíritos, que nada mais é do que uma doutrina que nos mostra as leis naturais, a vivência do espírito como algo natural. Então, nós espíritas não acreditamos em nada, nós compreendemos a vida no sentido de que nós somos espíritos imortais que fomos criados para sermos felizes. E esse é um dos pontos que também nós vamos abordar bastante nesse nosso estudo de hoje. Então, para começarmos, como sempre, Hamed nos traz dois textos, né, que tem uma interligação entre eles, e ele faz sempre um aspecto diferente, um enfoque diferente em cada um deles, mas que no fim eles têm uma conexão. E ambos são sempre baseados em perguntas do Livro dos Espíritos. E as perguntas que fazem parte hoje do nosso estudo são 115, que está no capítulo do Progressões dos Espíritos, e a outra que vai estar na prova da existência de Deus, que é a pergunta 8. Nós vamos falar dessas duas perguntas e também trazer já as duas frases que encabeçam cada um dos textos, que hoje mais ainda tem mais conexão com o conteúdo, para que tenha aí um começo, meio e fim mais estruturado para a nossa compreensão. Então diz assim a pergunta 115. Uns espíritos foram criados bons e outros maus? Aí a resposta. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. A gente sempre fala muito e a pergunta está aqui, né? Deu a cada um deles uma missão com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade, e era para os aproximar dele, Deus. A felicidade eterna e sem perturbações. Eles as encontrarão nessa perfeição. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. Outros não conseguem sofrê-las sem lamentação e assim permanecem por sua culpa, diga-se responsabilidade, distanciando-se da perfeição e da felicidade prometida. Ou seja, quanto mais nós vamos nos rebelando, mais difícil, mais tempo leva para que a gente tenha o alcance do nosso destino, que é a perfeição. Aí o desdobramento da 115A. Segundo isso, os espíritos na sua origem se assemelham a crianças ignorantes e sem experiência, mas adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhe falta ao percorrer as diferentes fases da vida, assemelhariam-se às crianças, porque nós precisamos ainda muito da comparação.
E os espíritos dizem que sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Seu menor ou maior aproveitamento depende de sua docilidade. Mas a vida do homem tem fim, enquanto a dos espíritos se estende no infinito. Então, a gente usa muito esse momento evolutivo que nós estamos com a condição de criança, porque é algo que a gente consegue perceber e compreender. A segunda pergunta, que é base, também está lá no primeiro capítulo, a pergunta 8. Prova da existência de Deus. Que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E além disso, o que é o acaso? Nada. Aí o comentário de Kardec. A harmonia que regula as forças do universo revela combinações e fins determinados, e por isso mesmo um poder inteligente. Atribuir formação primária ao acaso seria uma falta de senso, porque o acaso é cego e não pode produzir efeitos inteligentes. Um acaso inteligente já não seria acaso. Veja só, a nossa doutrina, ela está baseada na lógica e na razão, então é a fé raciocinada, não é? Então nós entendemos a existência de Deus, não é que ele é uma crença que foi imposto e ponto, não. Ele tem uma dedução, uma compreensão, pela lógica a gente conclui que ele existe. A gente ainda não consegue ter um alcance maior em função desse momento evolutivo que nós vivemos, como se estivéssemos na infância, só que do ponto de vista espiritual. Então, como crianças, nós não temos condições ainda de compreender muitas coisas, não é? Então, por isso que o conhecimento, segundo nos dizem os espíritos, vão sendo passados pouco a pouco, à medida que nós vamos evoluindo, vamos conseguindo processar esse conhecimento, não é? Pois bem, passadas as perguntas, o primeiro texto abre com a seguinte frase: a criatura materialista precisa crer que é superior para pensar sua insignificância da existência ou na falta de sentido em que vive. Segunda frase, que é do texto seguinte: o sentimento de inferioridade ou de baixa estima associa as criaturas a uma resignação exagerada, a um autodesleixo ou descuido das coisas pessoais. Então, a abordagem que Hamed nos convida com a combinação dessas duas perguntas do Livro dos Espíritos, então, na verdade, ele vem trazer a reflexão das perguntas básicas. A gente sempre fala quando trata da doutrina, ou seja, nós somos criados todos iguais, simples e sem conhecimento, por um Deus justo e bom. Então, se ele é justo e bom, ele é o criador de tudo, ele é a causa primária de todas as coisas, então nada vem do nada, né? Então é bem interessante para quem nunca leu o Livro dos Espíritos, as primeiras perguntas que chegam até as primeiras 15 perguntas, que vão trazendo de uma forma muito lógica essa questão do nada, dessa visão de que não temos um entendimento de vida materialista, que tudo deriva da matéria exclusivamente. Nós temos uma vida material, mas ela não é apenas material. E quando a gente entende que a vida é algo além da matéria, traz uma nova forma de olharmos as coisas e de vivermos, né? É uma das propostas dessa reflexão de hoje. E também traz o ponto de que nós somos criados simples e sem conhecimento, que a gente fala muito, então essa é uma questão bem importante para a gente esclarecer. O simples aqui é no sentido de básico, de natural, de primitivo. E o ignorante é no sentido de não conhecermos quem nós somos. Então, essas palavras, elas têm principalmente o ignorante, né? Tem o insciente. Então, eu falo, como que usa a palavra ignorante? É ignorante nesse sentido, nós não conhecemos. E ignorar é o não conhecer, né? Nós não conhecemos ainda quem nós somos. E à medida que nós vamos vivendo as vidas sucessivas, né, com mais rebeldia ou menos rebeldia, nós vamos adquirindo as experiências, nós vamos construindo a nossa identidade, porque nós somos seres individuais, completamente distintos uns dos outros, então ninguém é igual a ninguém, né? Isso é uma lógica que nós percebemos aqui na vida encarnada, mas que do ponto de vista espiritual ela faz mais sentido ainda. Ninguém é igual a ninguém. O começo e o fim são iguais. Agora, o destino e o que cada um de nós faz com essa nossa vivência depende de cada um de nós, das nossas escolhas, né? E quando o Hamed nos traz essa questão, então, aqui da baixa estima, ele abre dizendo sobre o complexo de inferioridade. Então, o complexo de inferioridade são essas ideias que nós temos como
conceitos que nós adquirimos, né, esse olhar, essa percepção da vida, começa na infância. Mas ela também é uma somatória daquelas nossas experiências que nós vivemos. Então, nós estamos expostos o tempo inteiro a estímulos na família, na sociedade, e isso tudo somado àquilo que nós já trazemos conosco, não é? Então, esse é um ato inconsciente que nós vamos tendo e que vai provocando esse complexo de inferioridade. Sentimento de culpa, uma carga emotiva relacionada a essa sensação de inadequação, uma constante frustração por acharmos que nós não conseguimos e não temos habilidades pessoais, então nós nos sentimos desvalorizados. O outro é melhor, o outro consegue, o outro pode, eu não posso, e nós estamos sempre achando que os outros são melhores do que nós, né? E também Hamed nos coloca que estudiosos, ele cita aqui uma escritora americana que fala que nós criamos um estilo de vida, ele é formado nessa primeira infância, que a primeira infância é por volta de 0 até os 7 anos, é a média, né? Até do ponto de vista da psicologia, 7, 8 anos seria a primeira infância. E também, mais uma vez, como nós temos a visão espiritual, é somado com aquela carga, com as experiências que nós trazemos daquilo que nós somos, né? Porque nós somos espíritos. E então, a partir do momento que a gente consegue perceber que a gente pode mudar, isso só depende de nós, então por mais que a gente receba essa carga nessa vida atual muito negativa, no sentido de não nos estimular a nada, né? Os nossos pais também sempre dão aquilo que eles têm. Então, por mais difícil que seja nosso relacionamento, nós temos que entender que eles estão tentando, né? Ou que eles ainda não conseguem. Mas a partir do momento que a gente percebe que nós temos o controle, que nós podemos nos transformar, principalmente na fase adulta, esse controle pode ser retomado de nós e nós é que podemos sim ressignificar, compreender aquilo que foi passado por nós, seja pela nossa família, seja pela sociedade onde nós vivemos, e aí então onde é o convite para que a gente assuma esse controle como espíritos individuais, com essa condição e total potencial, para que a gente possa então entender que nós temos inúmeras capacidades e habilidades, só que a gente precisa se apropriar para poder utilizá-las. Então esse olhar da imortalidade da alma, né, não temos uma visão materialista, ele é um dos caminhos que nos ajuda a superarmos essas dificuldades, né? Então, esse sentimento de autopiedade, ele pode acabar nos transformando ou acarretando doenças físicas. Então, as doenças psicossomáticas, essa sensação de que nós não temos condição, capacidade, esse inconsciente vai ficando tão carregado que acaba refletindo no nosso corpo físico. Então, onde nós temos doenças, dores, em função desse sentimento e inconscientemente com uma autopunição. Então, nós vamos nos punindo porque nós não conseguimos, porque nós não podemos, porque o outro pode, né? Então, esse pensamento, essa somatização de emoções negativas, elas acabam afetando não só o nosso psíquico, mas principalmente o nosso físico, né? Então, essas doenças, quando elas começam a surgir, elas também servem como um alerta. Toda doença serve como um alerta para nós espiritualmente. E essas relacionadas ao emocional, elas servem para nos dizer que algo emocionalmente não vai bem. Então, esse é um ponto importante. Então, quando a gente entende o aspecto da vida pela imortalidade da alma, muda tudo, né? Então, nós entendemos que ele é um dos caminhos que nós temos, né? O Espiritismo não é a doutrina que salva a vida, não vamos todos virar espíritas. O que o Espiritismo nos traz é a revelação do mundo espiritual, que existe espírito, que existe algo além disso, de uma forma lógica e racional, não é? Então, hoje ela é a que mais explica o sentido da vida. Ela não é a melhor, não é a única, não é exclusiva, não é só sendo espírita que tem salvação, né? O que os espíritos nos dizem é: fora da caridade não há salvação. Salvação da sua alma, né? A salvação do nosso, no sentido de transformação espiritual, não é? Então, quando a gente entende que nós somos espíritos individuais, criados individualmente, cada um tem a sua habilidade, tem o seu valor, todos temos valores, não importa, por pior que a gente veja, né, alguns espíritos encarnados aqui numa condição ainda muito primitiva, muito vinculada ao mal, pensamos, essa pessoa não tem alma, ela não é um ser humano, ela é um espírito, que está numa condição muito primitiva, não é? E também quando nós vemos pessoas que nós achamos que são maravilhosas, que estão
em tudo na vida, que tem tudo, que são felizes e plenas, elas também, se elas estão lá colhendo, é porque é fruto do trabalho delas, é fruto do desenvolvimento espiritual delas. Então, ninguém tem nada de graça. Tudo é fruto do esforço e do desenvolvimento individual. Então, nós podemos nos espelhar, mas não querer o lugar do outro, porque a gente já cai na inveja, né? E também é outro tema aqui dos dores da alma. Mas vamos lá, se nós entendermos que nada vem do nada, então tudo tem um sentido, a vida tem um sentido, né? Se todos somos iguais individualmente na origem, né, ninguém é melhor que ninguém. Então, ninguém é melhor do que eu, do que você, porque quando nós temos essa visão de saindo do material, então não importa se é mais rico, se é mais pobre, se é feio, bonito, do meu ponto de vista, né? Se é mais inteligente, se é menos inteligente, mais culto, menos culto. O que importa é o que está dentro do corpo, né? É atrás desse físico. É isso o que importa, não é? Então, ninguém é melhor do que ninguém. Então, se a gente entende que ninguém é melhor do que nós não vamos deixar que os outros nos ofendam, nos humilhem, se sobreponham sobre nós nesse sentido, né? Então, ninguém tem privilégios, e sim cada um recebe o que precisa e não o que quer. Então, se nós achamos que a vida do outro é mais feliz, né, principalmente quando a gente pensa no ponto de vista econômico, ele não tem problema porque ele tem dinheiro. Ele tem uma área da vida resolvida. Mas e as outras? Né? Nós não somos só matéria, né? Nós também já conversamos sobre isso. Ou é uma condição muito miserável economicamente, nós não conseguimos entender como que aquela pessoa sobrevive, né? Então nós podemos na próxima existência estar mais pobre, mais rico, saudável, doente. Então tudo são situações transitórias, né? Com isso a gente deixa de se comparar com o outro, porque eu tenho o que eu preciso, eu tenho aquilo que é necessário para o meu crescimento individual. Então aquilo que tem para o outro não necessariamente vai me fazer bem, né? Muitas pessoas inclusive buscam ter a vida dos outros ou buscam algum objetivo achando que vai ter reconhecimento pela vaidade, pelo orgulho, porque aquela posição social vai trazer um status, busca fama, sobretudo hoje na rede social, né? Acaba buscando uma falsa máscara e quando se depara e chega lá, fala, era isso? Né? E nós vamos percebendo também que o que nós recebemos, nós temos capacidade de lidar sim, muitas vezes a gente acha que não consegue, mas se nós buscarmos verdadeiramente, nós temos todas as capacidades, habilidade e força, por mais difícil do que a situação que estejamos passando. E que o maior sentido da nossa encarnação é essa conscientização desse nosso mundo interior. Nós temos que buscar a nossa transformação interior, não é? Porque se nós estivermos harmonizados e bem conosco mesmo, mais equilibrados, isso tudo vai se refletir no nosso mundo exterior. Afinal, como a gente sempre diz, nós damos aquilo que nós temos. E Hamed nos traz aqui algumas questões bem interessantes, quando ele traz algumas afirmações que ele diz para a gente reconquistar essa autoconfiança. E ele faz umas afirmações bem legais e bem práticas, que dizem o seguinte: não é receita de bolo, não é fórmula, mas nos ajuda aqui a refletir e a nos motivar. Somos potencialmente capazes de tomar decisões sem ter que recorrer a intermináveis conselhos. Ou seja, nós não precisamos ficar buscando a aprovação o tempo inteiro dos outros, nós precisamos decidir. E a indecisão, muitas vezes, é algo muito ruim. Ela atrapalha a nossa vida, nós precisamos decidir e a gente não tem a segurança. Então, sim, eu tenho dentro de mim, eu tenho condição, posso buscar apoio, mas não adiarmos essa decisão porque a gente não consegue confiar em nós mesmos, né? Porque, no fim, a decisão final é sempre nossa. No fim, afinal, né? Possuímos uma individualidade divina completamente distinta dos outros, ou seja, nós somos completamente diferentes. Então, se eu sou diferente, eu nunca vou ser igual. Por isso a gente não tem por que se comparar. Fazemos coisas porque gostamos, não para agradar as pessoas. Então, eu tenho que fazer aquilo que é bom para mim, que vai ser bom para mim. Eu não tenho que fazer algo porque eu vou agradar meus pais, meus familiares, meu chefe, meu amigo, meu companheiro, enfim. Eu tenho que fazer aquilo porque vai agradar a mim. Né? Quando eu cortei o cabelo curtinho porque era para agradar a mim, não para agradar ninguém. Tanto que muitas pessoas foram contra. Tá, mas a decisão é minha, eu quero cortar o cabelo. Né? Porque isso é um ponto muito simples, mas ele é um ponto que causa muita confusão. Né? E quantas pessoas, não corto o cabelo porque meu marido não deixa, minha mãe não deixa, meu pai não deixa de fazer em função dos outros. Né? Então, é um exemplo pequenino,
mas que se a gente não toma essa liberdade nesse ato pequeno, que dirá nos outros maiores, né? Depois encontramos sempre novos relacionamentos, por isso a gente não tem que ter medo de ser abandonado. Aquele relacionamento não deu certo, aquele grupo de dependendo aí da situação da vida que nós estamos no momento, aquele grupo de pessoas, eles perdem o sentido da nossa vida. Fique tranquilo, encontraremos novos relacionamentos, porque afinal nós somos seres naturalmente que precisamos da sociedade. Nós já conversamos também sobre isso, sobre a lei de sociedade. Tem uma live só sobre o tema que é bem interessante também. Usaremos constantemente do nosso bom senso, portanto, isso é bem legal. As críticas e as desaprovações não nos atingirão com facilidade. Nós receberemos críticas, mas o quanto a crítica nos afeta? Então, ela vai nos afetar na medida que nós nos deixarmos sermos afetados. Então, tem pessoas que apontam, que criticam em excesso. Como é que nós vamos receber isso? Se nós não filtramos e achamos que damos o poder à pessoa que está nos criticando em excesso, nós vamos nos sentindo inferiores, nós vamos nos encolhendo, nós vamos nos fechando. Então, esse poder é nosso de dizer, olha, você pode achar o que você quer, né? Concordo, não concordo, eu vou procurar melhorar, não vou procurar melhorar, o que eu faço com isso? Mas não nos deixarmos apequenar por outras pessoas, né? Tomaremos nossas próprias decisões, porém respeitando a dos outros. Então, nós temos a liberdade de decidir, a coragem, respeitando a dos outros. Se aquilo não for prejudicar e disser respeito exclusivamente a nós, a decisão é minha, né? Então, sempre com esse bom senso e com respeito. E confiaremos na luz maior que há em nós. Ela sempre nos guiará nos melhores caminhos, ou seja, nós temos as respostas dentro de nós. A gente só precisa ter a coragem de querer encontrar verdadeiramente. E para fechar, Hamed fecha o segundo texto com essa frase bem interessante que diz assim, para a gente concluir aqui o nosso estudo. Devemos todos nós estarmos cientes, agora abre aspas, cientes de que depende exclusivamente da nossa vontade vencer os obstáculos da baixa estima que nos impedem de alcançar a plenitude das realizações pessoais. Então nós estudamos e a conclusão é sempre a mesma, só depende de nós. Tá difícil, tá complicado, busca ajuda. Não consegue sozinho, tem sempre alguém para nos ajudar. Mas a gente precisa dar coragem de assumir que precisa de ajuda para que a gente possa começar a sair do lugar. Então, eu agradeço muito a presença aqui de todos, aqueles que assistiram no nosso horário, aqueles que assistiram depois no canal, divulguem se gostaram, reflitam se não gostaram e assinem o nosso canal, porque é um canal de divulgação da doutrina dos espíritos, não é um canal meu nem do Almir, né? Nós estamos aqui fazendo esse nosso trabalho de estudo daquilo que nos faz bem. E na próxima semana o Almir vai tratar do tema do livro Os Prazeres da Alma, sobre o tema compreensão. Um grande beijo a todos e até a próxima.